Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Marcos capítulo 8, versículo 1 ao 10, que diz assim: Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu, os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Amém? A mensagem do Senhor para os nossos corações hoje, a pergunta que Ele tem para nós hoje, para que nós venhamos a refletir neste dia, é o que tem nos motivado a buscar o Senhor. Amém? Naquela época, antes da multiplicação, dessa multiplicação dos pães, ele já havia feito, uma multiplicação de pães. Aqui foram 4.000 homens alimentados, fora as mulheres e crianças, e na primeira multiplicação foram 5.000 homens alimentados, fora as mulheres e as crianças. Mas antes dessas multiplicações, as pessoas já seguiam Jesus, na sua maioria, pelo que ele podia proporcionar para elas em relação a um espetáculo, pois eles queriam ver, eles tinham curiosidade de saber o que ele poderia fazer e também para os benefícios que eles poderiam ter com Jesus. Pois ainda que Jesus não os tocasse, mas se eles apenas tocassem um pedacinho da roupa dele, independente da enfermidade que eles tivessem, eles eram curados. Então muitos seguiram Jesus pelo que ele podia proporcionar e não por quem ele era. Muitos deles não quiseram com certeza nem saber se ele era o Messias ou não, mas o que ele podia proporcionar. Tanto é que, enquanto ele caminhava, multidões seguiam ele. Multidões queriam proclamar ele o rei de Israel, e seguiam ele aonde quer que ele fosse para receber dele. Mas quando ele foi acusado, quando ele foi traído, preso, quando ele foi torturado, para ser entregue em nosso lugar, essas pessoas, muitas delas não tiveram a coragem de se levantar contra os líderes religiosos para ajudar Jesus, apesar de Jesus ter feito tanto na vida deles. E assim também nos dias de hoje. Quantos de nós que, apesar de termos vivido tantos livramentos, de termos tido experiências tão lindas com o Senhor Jesus, na primeira oportunidade de traí-lo voltando para a velha vida, a pessoa não pensa nem 2 vezes antes de fazer isso, pois o Senhor tem que entender que essa pessoa tem as suas necessidades e falhas e tem que amar ela e tem que cuidar dela, apesar dela decidir fazer o que ela quer e não o que o Senhor quer, não é mesmo? E o Senhor fala, na palavra dele,
que aquele que não seguir ele pelos mandamentos dele, por quem ele é, que assim como essa pessoa nega ele diante dos homens, ele negará essa pessoa também diante do Pai, né? Ele diz um pouquinho mais à frente, olha, lá no versículo 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. E essa pessoa, ela não receberá o céu e a salvação como ela acredita, pois ela passou a vida negando o seu Salvador. Como que ela quer agora ir morar com quem ela sempre negou, com quem ela preferiu trocar pelos interesses desse mundo? Amém? Então que nós venhamos a refletir no nosso coração o que tem nos motivado a buscar ao Senhor. Será que Ele é só um meio de nós conseguirmos algo? De nós sairmos da situação financeira terrível que nos encontramos? Ou de nós recebermos a cura que nós tanto esperamos? Ou de nós conseguirmos um casamento que tanto queremos? Será que nós buscamos o Senhor Jesus só para não irmos para o inferno? Será que o que nos motiva é o amor a Ele, independente dele fazer ou não alguma coisa na nossa vida? Ou nós estamos como essa multidão, disposta a traí-lo e abandoná-lo a qualquer momento para poder não sofrer nenhuma punição, né? Mas segui-lo firmemente enquanto nós pudermos conseguir alguma coisa com ele, pois era assim que essa multidão agia, né? Eles iam atrás de Jesus só quando isso lhes convinha, quando ia trazer algum benefício para eles, mas quando a vida deles estava em perigo, porque se eles confessassem, se eles defendessem Jesus, eles iriam morrer e perder seus benefícios, como não poder mais ir à sinagoga. Então eles abandonam a Jesus e esquecem tudo que Jesus tinha feito por eles. Amém? Que nós não venhamos a ser assim, que nós venhamos buscar a Jesus por quem Ele é, que Ele é o nosso Deus, Salvador, né, que pagou alto preço por nós, o dono e criador de tudo o que existe. Amém? E você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, o Eterno te ama.